escrito em Judas capítulo 1, o verso de número 3, nos diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação, comum tive por necessidade escrever vós e exortar vós a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada aos santos. Amigos ouvintes, é bom ressaltar que esse Judas não é o Judas Iscariotes, né? Esse Judas, ele é irmão de Jesus, irmão de Tiago. Porém, esse Judas não é o Judas apóstolo, né? Ele não foi o apóstolo. Provavelmente ele se converteu após a ressurreição de Cristo, pois o relato diz que nem os irmãos de Jesus creram em Jesus. Então, após a morte e a ressurreição de Cristo, provavelmente eles aceitaram a Cristo. E depois, ali por volta do ano 69 a 70, provavelmente, ele escreve a esta carta com um propósito, com o objetivo de levar aqueles irmãos, aquela igreja, a batalhar pela fé viva, pela fé genuína. Então, ele agora observando os apóstolos, os feitos dos apóstolos, esse Judas, ele começa a seguir também aos apóstolos, começa a observar a fé viva, aquela fé sem fingimento, aquela fé, realmente aquela fé da igreja primitiva. É isso que é o relato dele. O relato dele é mais profundo que eu posso imaginar, que você possa imaginar. O relato de Judas está enraizado, está fincado, basado nas escrituras sagradas, nas doutrina apostólica, enraizada. Isso é que o texto nos transmite com segurança, para que esta epístola ou carta fosse lida universalmente em toda a igreja ali do seu tempo, para transmitir àqueles irmãos a segurança de batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. A palavra batalhar quer dizer pelejar pela fé que uma vez nos foi dada. A Bíblia diz, acho que em Efésios capítulo 1, versículos a seguir, diz que a fé, ela é um dom de Deus, gratuito, que Deus nos dá. Então a gente tem que batalhar por esta fé. Então é isso que Judas quer transmitir para aquela igreja do seu tempo, há mais de aproximadamente 2000 anos atrás. E o que distrair deste texto para a igreja de Cristo do século 21? É isso que o Espírito de Deus vai nos guiar biblicamente dentro da luz da Bíblia, a nos levar a esta fé, a batalhar por esta fé. Aí ele vai escrevendo, dizendo: amados irmãos, procuro eu escrever vós com toda a diligência. A palavra diligência quer dizer cuidado ativo, para não perverter a nossa fé genuína, verdadeira, viva, em uma fé de apostasia, em uma fé falsa. E Judas, ele está transmitindo essa segurança para nós, com uma fé apostólica, aquela fé apostólica que eles, apóstolo, teve e tem em Jesus. Ele está incentivando aquela igreja do seu tempo a ter esta mesma fé, este mesmo nível de fé. Como disse Jesus,
em Mateus capítulo de número 6, o verso 33. Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, Judas, ele está preocupado porque ele percebe, ele está alarmado com o que está acontecendo na volta da igreja universalmente. Falsos mestres estão introduzindo dentro das igrejas do seu tempo e da igreja do século XXI. Retirar desse texto para nos aplicar a fé e batalhar por esta fé viva, genuína, salvífica, esta fé que nos leva mais perto de Deus, esta fé que nos leva para as mansões celestiais, esta fé que nos leva para a glória celeste. É disso que eu quero aplicar a nossa vida. E ele está preocupado porque tem surgido muitos falsos mestres, então ele está alarmado com a situação. E ele disse que ele procurou escrever. Ele vai dizendo que, amados, procurando eu escrever vos com toda diligência, ou seja, com todo o cuidado, né? A escrever acerca da salvação. Ele queria escrever acerca da salvação. Falar, quem sabe ali, como João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem sabe ele queria introduzir uma mensagem assim, evangelística, para ganhar, alcançar as pessoas não cristãs. Mas ele disse que, aleluia, ele foi levado a escrever, a falar para nós, batalhar, a igreja batalhar pela fé que uma vez foi dado aos santos. Judas, ele foi um escolhido por Jesus. Jesus também chamou, após Cristo ressuscitar, após ele ouvir os testemunhos, as mensagens apostólicas, ele também foi chamado para a salvação. Aí ele agora observa que esta é a fé que o cristão tem que ter. A fé viva, genuína e que deve batalhar. E ele percebeu que esses cristãos que têm esta fé deveria se batalhar. Ele observa que está introduzindo muito falsos cristos, falsos mestres. Aí ele vai se preocupar e dizer aos irmãos, nós temos que batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Aí ele vai dizer, universalmente para toda aquela igreja, batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Aí ele vai dizendo no verso 4, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito. Ele está dizendo, porque introduziram algum que antes já estava escrito na Escritura, nos profetas, o próprio Cristo Jesus. Jesus disse assim, em João 8, João 10 e 8, Jesus disse assim, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido, não deram crédito. Jesus pega o gancho ali do cenário que estava acontecendo, de um período interbíblico, quando Cristo exerce seu ministério, um período interbíblico, de silêncio de Deus para com a nação de Israel, de Malaquias a Mateus, surgiu um período de silêncio, e só nesse período de silêncio, nesse período de 400 anos, surgiu aí as seitas farisaica, judaica, assim sucessivamente, né? Surgiu os fariseus, e a história diz que nesse período já havia surgido 1050 falsos mestres, dizendo ser o Cristo, ser o Messias. Paulo escreve em Atos, não me lembro o relato, qual o versículo ou o capítulo, mas ele diz que havia surgido um tal de Teudas, um tal de Judas, e que agregaram pessoas com eles, mas o fim deles foram nada, porque eles diziam ser o Mestre, ser o Messias, mas o fim deles acabaram em nada, morreram, foram para a sepultura. E agora Jesus está dizendo que todos quantos vieram antes de Cristo são ladrões e salteadores. E a história diz que só em Nazaré havia
surgido 71 Cristos só em Nazaré, para você ter uma ideia. Quando apareceu Cristo no cenário, exercendo seu ministério, eles pensaram, é mais um falso Messias, mais um falso Cristo. Aí Jesus disse, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteador, mas as ovelhas não deram crédito. Jesus estava falando de quem? De ovelha. Jesus estava falando de um povo messiânico, que acreditava que viria o Messias, e que aceitava as palavras de Jesus como Messias, aqueles que estavam ouvindo a Jesus. E quando esses falsos Cristo traziam a mensagem, eles examinavam pelas profecias dos profetas e eles observavam que esse não era o Messias. E quando Jesus Cristo começou a exercer o seu ministério, quando Jesus disse assim em Lucas, não me lembro, Jesus citou Isaías 61, Jesus disse, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregoar o Evangelho de Boas Novas. Então aquele povo percebeu, esse realmente é o Messias, porque está fincado nas Escrituras, está basado nas Escrituras. Então, Jesus disse que haveria esses falsos. Mateus 7, verso 21 a seguir, Jesus falou sobre esses falsos mestres. Então Judas está orientando aqui, lembrando das Escrituras, ele está dizendo no verso 4, porque introduzirão alguns que já antes estava escrito para esses mesmo juízo de homens ímpios que converte em dissolução a graça de Deus e nega o único dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Então ele está dizendo que eles negam o Senhor Jesus Cristo, né? O nosso Deus. E a palavra dissolução quer dizer corrupção, quer dizer depravação, quer dizer lascívia. Esses homens estão desenfreadamente gananciosos, fins lucrativos, para obter riqueza nesta vida. É o evangelho de riqueza somente para esta terra. Veja o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15 e o verso de número 19 diz assim, se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Então o evangelho deles é só para esta vida, são os mais miseráveis. E Judas está alertando que para esses, se não se converter, o juízo espera eles. A escuridão das trevas espera eles. Aí ele vai dizendo, no verso 5, ele disse, lembrai, quero lembrar vós como a quem já uma vez soube isso que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, Judas está lembrando, dizendo, lembrai do que Deus fez no passado, está nas Escrituras. Deus está registrado na Escritura, Deus tirou das mãos de Faraó um povo escravo e havia feito uma promessa de levar este povo para uma terra que mana leite e mel. É o que Deus quer fazer conosco. Deus nos prometeu cidade santa, Jerusalém, para a igreja do século 21. Então, veja que Deus tirou aquele povo, e quando aquele povo passa pelo meio do mar, e vem aquele povo ímpio que não crê em Deus, que tinha Faraó como um Deus para eles, e começaram a perseguir o povo de Deus. A Bíblia diz que o juízo de Deus veio sobre aquele povo ímpio e mataram aquele povo ímpio. Porque não creram em Deus, não creram no poder de Deus. É isso que é a nossa preocupação, de nós batalhar, meus irmãos, igreja do século XXI, pela fé viva, pela fé genuína, pela fé salvífica. E a nossa preocupação é que está entrando dentro da igreja de Deus muito modismo.
E a igreja ficou uma igreja animada. Uma igreja animada. Aí o pregador assume a tribuna. Ele precisa levantar o astral da igreja, fazendo com que este fosse uma plateia para tirar aplauso da igreja para a glória de si. Com modismo, tomando o tempo da palavra, essa é a minha preocupação, tomando o tempo da palavra, dizendo, olha para 2 ou 3 irmãos que estão do teu lado, dá um pulinho, dá um cutucãozinho nele, levanta a mão esquerda, levanta a mão direita. Isso que me preocupa, porque se torna um modismo, se torna um humorismo dentro da igreja. O pregador precisa animar a plateia com esse tipo de coisa, e depois solta ali 2, 3, 4 hinos, e não tem palavra. A minha preocupação é essa, batalhar por uma fé que uma vez que nos foi dada, e ter palavra na mensagem, ter palavra para alimentar, saciar as ovelhas precisam ser saciadas por palavra, por águas verdejantes. Jesus disse para aquela mulher samaritana, quem beber desta água, a qual eu der, nunca mais terá sede, mas formará em ti uma fonte de água que jorra para sempre. Essa é a mensagem. Chega de modismo, chega de moda. A igreja de Cristo não precisa de moda. A igreja de Cristo precisa de palavra. Sempre a igreja de Cristo foi movida por palavra, não foi movida por modismo, por modas, por amuletos, mas foi movida pelo poder da palavra, pelo poder da oração, pelo poder do Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, entrarei na sua casa e cearei eu com ele, disse Jesus. Cearei com ele e ele comigo, disse Jesus. Segundo o contexto judaico, quando um judeu chegava na casa do outro judeu e batia na porta, era sinal que ele estava desesperado, era sinal que ele queria entrar para dentro. É isso que o Espírito de Deus está fazendo. O povo está cheio de modismo, o Espírito Santo de Deus está batendo na porta do coração dele, o Espírito Santo de Deus está desesperado, quer entrar para dentro, quer ter comunhão com ele, mas eles estão cheios de modismo, estão cheios de moda, estão cheios de carnalidade, estão cheios de paixão da carne. A preocupação nossa é essa, é batalhar por uma fé que nos foi dada. É voltar para as Escrituras, é voltar para a doutrina apostólica, é voltar para a doutrina de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Chega de modismo. Vamos pregar a palavra. E nesse batidão da palavra aqui, nós podemos ir a 2 horas, 3 horas de mensagem, mas o povo não quer isso, o povo quer 10, 15 minutos, 20 minutos de mensagem. O restante do culto se torna uma bagunça sem ordem. 3, 5, 6 louvores, uma pessoa só canta 3, 4 vezes, é uma disputa. Deixa eu vos dizer, ninguém segura, ninguém na igreja com o microfone, com a oportunidade de cantar, de pregar, não. Se quer ser cristão, se quer ser fiel a Deus, vai ter que sentar, ter que ouvir a mensagem que liberta, a mensagem que salva, a mensagem que restaura. Bendito é o nome do Senhor. E Judas está preocupado a batalhar pela uma fé que uma vez nos foi dada. Eu deixo essa palavra de Deus ao nosso coração.